Alguns dos arquivos mais estranhos da internet não vêm da Deep Web, nem de fóruns obscuros, mas de profissionais que trabalham todos os dias. O conteúdo que você vai ouvir vem de um relato publicado anonimamente por um agente de busca e resgate. Ele descreveu situações reais, intervenções, acidentes e alguns desaparecimentos que até hoje não têm explicação lógica. Este é o arquivo da web. O agente começa explicando que a maioria das pessoas desaparecidas é encontrada rápido. Geralmente saem da trilha, escorregam ou se afastam mais do que deveriam. Mas segundo ele, existem casos que não seguem nenhuma lógica. O primeiro caso foi de um menininho que estava colhendo frutas silvestres com os pais. Ele e a irmã estavam juntos e ambos desapareceram quase ao mesmo tempo. Os pais perderam eles de vista por alguns segundos e, nesse tempo, as crianças aparentemente se afastaram. Quando os pais não conseguiram encontrá-los, nos chamaram e fomos procurar na área. Encontramos a filha bem rápido e quando perguntamos onde estava o irmão dela, ela nos disse que ele tinha sido levado pelo homem-urso. Ela disse que ele deu frutas silvestres para ela e mandou ela ficar quieta, que ele queria brincar com o irmão dela por um tempo. A última vez que ela viu o irmão, ele estava montado nos ombros do homem-urso e parecia calmo. Claro, nossa primeira ideia foi sequestro, mas nunca encontramos vestígios de outro ser humano naquela área. A garotinha também insistiu que ele não era um homem normal, mas que era alto e coberto de pelos, como um urso, e que tinha um rosto estranho. Procuramos naquela área por semanas. Foi uma das chamadas mais longas que já tive, mas nunca encontramos um único vestígio daquela criança. No segundo relato, ele diz o seguinte: uma das coisas mais assustadoras que já me aconteceram envolveu a busca por uma jovem que se separou de seu grupo de caminhada. Estávamos fora até tarde da noite, porque os cães haviam captado o cheiro dela. Quando a encontramos, ela estava encolhida sob um tronco grande e podre. Ela estava sem sapatos e mochila. Estava claramente em choque. Ela não tinha ferimentos e conseguimos fazer ela andar conosco de volta à base de operações. Ao longo do caminho, ela continuava olhando para trás e nos perguntando por que aquele homem grande, com olhos negros, estava nos seguindo. Não conseguimos ver ninguém, então apenas descartamos como algum sintoma estranho de choque. Mas quanto mais perto chegávamos da base, mais agitada essa mulher ficava. Ela continuava me pedindo para dizer a ele para parar de fazer caretas para ela. Em um ponto, ela parou e se virou e começou a gritar na floresta, dizendo que queria que ele a deixasse em paz. Ela não ia com ele, disse ela, e não ia nos dar a ele. Finalmente conseguimos que ela continuasse andando, mas começamos a ouvir esses ruídos estranhos vindo de todos os lados. Era quase como tossir, mas mais rítmico e profundo. Era quase como um inseto. Não sei realmente como mais descrevê-lo. Quando estávamos à vista da base de operações, a mulher se vira para mim e seus olhos estão tão arregalados quanto posso imaginar que um humano possa abrir. Ela toca meu ombro e diz: ele disse para você se apressar. Ele não gosta de olhar para a cicatriz no seu pescoço. Tem uma cicatriz muito pequena na base do meu pescoço, mas ela está quase toda escondida sob a gola e não faço ideia de como essa mulher a viu. Logo depois que ela diz isso, ouço aquela tosse estranha, bem no meu ouvido, e quase pulei da minha pele. Levei ela para a base, tentando não mostrar o quão assustado eu estava. Mas tenho que dizer que fiquei muito feliz quando saímos da área naquela noite. Essa é provavelmente a história mais estranha que tenho. Agora, não sei se isso é verdade em todas as unidades do SAR, mas na minha, é meio que uma coisa tácita e regular que encontramos. Você pode tentar perguntar sobre isso com outros oficiais do SAR, mas mesmo que eles saibam do que você está falando, provavelmente não dirão nada sobre isso. Nossos superiores nos disseram para não falar sobre isso, e a essa altura, todos nós nos acostumamos tanto que nem parece mais estranho. Em quase todos os casos em que estamos realmente longe no deserto, estou falando de 50 ou 60 quilômetros, em algum momento encontraremos uma escada no meio da floresta. É quase como se você pegasse as escadas da sua casa, as cortasse e as colocasse na floresta. Perguntei sobre isso da primeira vez que vi algumas, e o outro oficial apenas me disse para não me preocupar com isso, que era normal. Todos que perguntei disseram a mesma coisa. Eu queria ir dar uma olhada, mas me disseram
com muita ênfase que eu nunca deveria chegar perto de nenhuma delas. Eu meio que as ignoro agora quando as encontro, porque acontece com muita frequência. Agora falando sobre pessoas desaparecidas. Somos uma equipe unida e temos veteranos excelentes em encontrar sinais de pessoas perdidas. É isso que torna tão frustrantes esses casos, em que nunca encontramos nenhum vestígio deles. Um em particular foi perturbador para todos nós, porque encontramos vestígios deles, mas isso apenas levou a mais perguntas do que respostas. Um homem mais velho estava caminhando sozinho por uma trilha bem estabelecida, mas sua esposa ligou para dizer que ele não havia voltado para casa na hora certa. Aparentemente ele tinha um histórico de convulsões e ela estava preocupada porque ele não tinha tomado a medicação e tinha sofrido uma na trilha. Antes que você pergunte, não tenho ideia de por que ele achou que não havia problema em sair sozinho ou porque ela não foi com ele. Eu não pergunto sobre esse tipo de coisa, porque depois de um certo ponto, isso realmente não importa. Alguém está desaparecido, e é meu trabalho encontrá-lo. Saímos em formação de busca padrão, e não demorou muito para que um de nossos veterinários encontrasse sinais de que o cara havia saído da trilha. Nós nos agrupamos e o seguimos, espalhando-nos em leque, para ter certeza de que estávamos cobrindo o máximo de terreno possível. De repente, chega uma ligação pelo rádio, dizendo para todos voltarmos ao local do veterinário. E viemos imediatamente, porque isso geralmente significa que a pessoa desaparecida está ferida e precisamos de uma equipe completa para ajudar a tirar ela de lá com segurança. Nós nos encontramos de volta e o veterinário está parado na base de uma árvore, com as mãos nas laterais da cabeça. Pergunto ao meu amigo o que está acontecendo, e ele aponta para os galhos desta árvore. Quase não pude acreditar no que estava vendo, mas há uma bengala pendurada em um galho a pelo menos 9 metros do chão. A pequena alça no cabo foi enrolada no galho e está pendurada ali. Não há como o cara ter jogado isso tão longe, e não vemos nenhum outro sinal de que ele ainda esteja na área. Chamamos a árvore, mas é óbvio que não há ninguém nela. Ficamos todos coçando a cabeça. Continuamos procurando pelo cara, mas nunca o encontramos. Até trazemos nossos caninos para fora, mas eles perdem o cheiro muito antes desta árvore. Eventualmente a busca é cancelada, porque há outras chamadas que precisamos atender. E depois de certo ponto, não há muito que possamos fazer. A esposa do cara nos ligou todos os dias, durante meses, perguntando se havíamos encontrado o marido dela, e foi de partir o coração ouvir lá ficar cada vez mais desesperada. Isso e as questões que foram levantadas. Como diabos a bengala desse cara foi parar ali? Alguém o matou e jogou aquilo lá como um troféu? Estranho. Fizemos o possível para encontrá-lo, mas foi quase como uma provocação. Ainda falamos sobre isso de vez em quando. Crianças desaparecidas são as mais dolorosas. Não importa em que circunstâncias eles desapareçam. Nunca é fácil. E nós sempre tememos aqueles que encontramos falecidos. Não é comum, mas acontece. David Paulides fala muito sobre crianças que as equipes de SAR encontram em lugares onde não deveriam ou não poderiam estar. Posso dizer honestamente que já ouvi falar desse tipo de coisa acontecendo mais do que vi, mas vou compartilhar uma das coisas que penso muito e que testemunhei pessoalmente. Uma mãe e seus 3 filhos saíram para fazer um piquenique em uma área do parque, que possui um pequeno lago. Um tem 6, um tem 5 e o outro tem cerca de 3. Ela está observando todos de perto e, segundo ela, nunca os perde de vista em nenhum momento. Ela também nunca viu mais ninguém na área, o que é importante. Ela arruma as coisas e eles começam a voltar para o estacionamento. Agora esse lago fica a apenas cerca de 3 quilômetros dentro da floresta e está em uma trilha muito claramente estabelecida. É quase impossível se perder indo do estacionamento até lá, a menos que você esteja saindo deliberadamente do caminho como um imbecil. Seus filhos estão andando na frente dela, quando ela ouve que parece ser alguém vindo atrás dela. Ela se vira e, nos cerca de 4 segundos em que não olha, seu filho de 5 anos desaparece. Ela imagina que ele saiu da trilha para fazer xixi ou algo assim e pergunta aos outros 2 onde ele foi. Os 2 contam a ela que um homem grande com uma cara assustadora
saiu da floresta ao lado deles. Pegou a mão do garoto e o conduziu para dentro das árvores. As duas crianças restantes não parecem chateadas. Na verdade, ela diz mais tarde que parece que foram drogadas. Eles são meio espaciais e confusos. Então, é claro, ela enlouquece e começa a procurar, freneticamente, o filho, na área. Ela está gritando o nome dele e diz que a certa altura acha que o ouviu responder. Agora, obviamente, ela não pode correr às cegas para a floresta. Ela está com os outros 2 filhos. Então, ela chama a polícia e eles nos mandam embora imediatamente. Nós respondemos e começamos a busca por ele. Ao longo dessa busca, que se estende por quilômetros, nunca encontramos um único vestígio do garoto. Os caninos não conseguem sentir nenhum cheiro. Não encontramos nenhuma roupa ou arbusto quebrado ou literalmente qualquer coisa que possa indicar a presença de uma criança ali. É claro que há suspeitas sobre a mãe por um tempo, mas está bem claro que ela está completamente destruída por tudo isso. Procuramos esse garoto durante semanas, com muita ajuda voluntária, mas eventualmente a busca acaba e temos que seguir em frente. Mas os voluntários continuam a procurar. E um dia, recebemos uma chamada na rádio informando-nos que um corpo foi encontrado e precisa de ser recuperado. Eles nos dizem a localização e nenhum de nós consegue acreditar. Achamos que tem que ser uma criança diferente. Mas vamos até lá, a cerca de 24 quilômetros do local onde ele desapareceu. E com certeza encontramos o corpo do garoto que procurávamos. Tenho tentado descobrir como esse garoto chegou onde chegou, desde que o encontramos, e nunca encontrei uma resposta. Por acaso, um voluntário estava na área, porque imaginou que poderia muito bem procurar em lugares onde ninguém mais pensaria, caso o corpo tivesse sido abandonado. Ele chega à base de uma encosta alta e rochosa, e no meio do caminho, vê algo. Ele olha pelo binóculo, e com certeza é o corpo de um menino, enfiado em uma pequena abertura na rocha. Ele reconhece a cor da camisa do garoto, então sabe, imediatamente, que é o menino desaparecido. É quando ele liga e somos despachados. Levamos quase 1 hora para baixar o corpo, e nenhum de nós conseguia acreditar no que estávamos vendo. Esse garoto não só estava a 24 quilômetros de onde havia começado, como também não havia como ele ter chegado lá sozinho. Esta encosta é traiçoeira, e é difícil até para nós, com o nosso equipamento de escalada. Um menino de 5 anos não tinha como chegar lá. Disso tenho certeza. Não só isso, mas o garoto não tem nenhum arranhão. Seus sapatos sumiram, mas seus pés não estão danificados ou sujos. Então não foi como se um animal o tivesse arrastado até lá. E pelo que podemos dizer, ele não está morto há muito tempo. Ele já estava lá há mais de 1 mês. E parecia que só estava morto há, no máximo, 1 ou 2 dias. A coisa toda foi incrivelmente estranha. E foi uma das ligações mais desconcertantes que já recebi. Descobrimos mais tarde que o legista determinou que o garoto havia morrido por exposição. Ele morreu congelado, provavelmente tarde da noite, 2 dias antes de encontrá-lo. Não houve suspeitos e nem respostas. Até hoje, é uma das coisas mais estranhas que já vi. Esses foram apenas alguns dos relatos dos oficiais da SAR. Se você gostou do vídeo, comenta aqui embaixo. Quero saber suas sugestões e o que você gostaria de ver nos próximos episódios. Não esquece de se inscrever no canal e deixar o like. Isso me ajuda demais a continuar trazendo conteúdos como esse. Muito obrigado por assistir e te espero no próximo vídeo.